sempre os ajustes que precisamos e principalmente do meio para frente. Odeio, boa noite. Tudo bom? Queria que você falasse um pouquinho do sistema defensivo do Santos, que era algo que eu particularmente cobrava muito você. E eu vou falar por mim. O que eu mais esperava desse time do Santos no primeiro semestre era uma defesa rígida, sólida. O Santos vai para 2 clássicos, toma 2 gols de cabeça, volta aqui no terceiro clássico contra o Corinthians, a defesa falha novamente. Claro que se for material humano, tu não vai falar. O que está faltando para essa defesa encaixar? Porque a defesa do Santos, ou daí? Eu cheguei até a te perguntar numa das coletivas lá no Morumbi, das poucas que eu participei, mas agora minha rádio arrumou uma cabine aí, agora está resolvendo o problema, boa. Eu vou perturbar mais ele. Boa. A defesa do Santos parecia um queijo suíço, cara, no jogo aéreo, cheia de buracos. O que faltou nesse primeiro semestre para dar esse encaixe aí? E eu cheguei a comentar aqui, Odaí, e vou aproveitar a tua presença aqui para ver que eu não deixo de falar na ausência, não. Chegou alguns momentos que eu não sabia se a defesa do Santos marcava mista ou marcava por zona, porque ela falhou muito no jogo aéreo, Odaí. A melhor defesa do campeonato é ao lado do Cruzeiro. Só tomou 5 gols. Né? Gostaria que você falasse disso. E gostaria também de te fazer uma pergunta, pensando nas próximas rodadas. Entrou alguns jogadores de características de meias no lugar dos extremos. Se você pensa em algum momento mudar o esquema tático do Santos, tirando 3 atacantes, povoando mais o meio com 4 jogadores num 4-4-2. Obrigado. A gente vai ver a sequência agora, esse jogo fora de casa. Nós estamos com algumas situações, alguns problemas. E a sequência que a gente vem fazendo é forte, né? E aí você precisa do grupo. E nós também precisamos criar essa oportunidade para alguns jogadores, né? Para que a gente possa visualizar no campo essas oportunidades e também determinados jogadores buscar uma recuperação para que tenham energia de aguentar uma sequência que a gente aguentou de 10, 11, 12 jogos aí. Tem jogador que fez, acho que 11 ou 12 jogos em sequência, a maioria deles, porque nós não estamos substituindo por opção técnica, nós estamos substituindo porque temos um problema ali, ou uma visualização de alguma situação, mas a equipe tem dado uma resposta muito boa nesse sentido, física muito boa. Imagina, 2 dias atrás nós jogamos uma partida contra o Bahia aqui, e hoje nós nos enfrentamos o Palmeiras. Né? E conseguimos dar essa resposta física, essa resposta de imposição, essa resposta de competição. Acho que no segundo tempo, como eu disse, e é sempre bom lembrar, que parece que, né, a proposta não era essa, a proposta era de manter a força que tivemos no primeiro tempo e a parte técnica, mas é normal também as substituições, o encaixe. Tem jogadores que estão retomando, Barbosa, por exemplo, é um jogador que está retomando, machucou o tornozelo, isso gera uma dificuldade. Braga, eu tive que fazer a substituição no intervalo, que também está vindo de uma recuperação. Então, são situações que acontecem. O Messias, o departamento médico pediu para que eu tirasse, porque da batida da cabeça. Então, eu tive poucos momentos para fazer ajustes técnicos ou até uma mudança. Eu acho que a gente já encontrou um equilíbrio com esse sistema, esse equilíbrio defensivo. Agora, não significa que a gente não possa vir a tentar em determinadas partidas uma ideia diferente, com um jogador a mais no meio, independente seja um jogador mais de característica de marcação ou até um jogador, como a gente fez no próprio jogo do Bahia, mas na parte final colocou o Ed Carlos para trás como segundo volante, tentou uma variação de características, mas isso está dentro da ideia. E a defesa, assim, eu me lembro que eu conversei com vocês e eu tive até a oportunidade de ir num programa e a gente teve mais tempo para falar, para responder, e com vocês as oportunidades que a gente teve E o diagnóstico que nós fizemos, e eu fiz como treinador, e nós fizemos quando terminou o Campeonato Paulista, que nós tínhamos que dar passos distintos e diferentes daquilo que fizemos no Campeonato Paulista. Nós precisávamos competir mais, nós precisávamos ser mais intensos, nós precisávamos ter mais velocidade, porque isso reflete na parte técnica, isso reflete na confiança individual do jogador. Só vou dar um exemplo para vocês. Teve jogo, por exemplo, no Campeonato Paulista, que nós corremos 89 quilômetros, em termos de volume de equipe, 90, 93. Hoje nós estamos fazendo 105, 103, 107, 100, sabe? Então nós estamos falando de 20 quilômetros a mais. Nós estamos falando de velocidades em alta. A equipe não quase dobrou as velocidades em alta. Individualmente tem jogadores que faziam determinadas ações em velocidades em alta, hoje estão dobrando as ações. Isso foi aquele momento de preparação. O diagnóstico primeiro, né, o reconhecimento daquilo que precisávamos melhorar, o diagnóstico, e aí sentar todo mundo, planejar, ir com método, conteúdo, e fazer. E nós não mudamos, pelo contrário, nós estamos mais agressivos para frente e cada vez mais tentando
Claro que o tempo, esse intervalo de 2 em 3 dias, dificulta. Nós fizemos, sabe como é que foi o treino para enfrentar o Palmeiras? Nós posicionamos a bola parada e eu conversei em vídeo para os caras, porque eu recuperei os caras inteiramente. Nós não fomos para o campo para treinar. Claro, a gente tem um lastro de treinamento, a gente tem um lastro de conhecimento, mas foi na visualização do vídeo, na conversa, no cognitivo do jogador e no comprometimento dos caras. Então, olha o progresso que a gente fez. Tem coisas a melhorar? Eu sou aqui, eu sou um transparente, vocês me conhecem. Tem coisas a melhorar, evoluir. Mas a gente evoluiu de fato. De fato. Nós estamos muito mais fortes hoje, como time. A equipe compete mais, é mais intensa, e isso reflete também na parte técnica. Eu acho que faltam ajustes técnicos, mas qual é o setor, por exemplo, que eu tenho conseguido repetir menos ou nem repetir? Que é o que eu estou falando aqui para vocês há um tempo, que é o setor ofensivo. Talvez se a gente tivesse conseguido a repetição desses jogadores, tivesse conseguido fazer com que esses jogadores treinassem naquele período e tivesse uma repetição, até para buscar uma variação, talvez a gente já tivesse em outro estágio na parte ofensiva, né? Mas que a gente mudou, que o comprometimento, que a gente diagnosticou e que a gente está com outra postura, que o Santos está muito mais forte hoje, está. Agora nós temos que dar outros passos. E a parte ofensiva é uma delas.